Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Simbora falar sobre a Lei 16.901 de 2010, esta importante norma que inclusive sofreu alterações no ano de 2019, mas isso certamente nós iremos tratar aqui ao longo do nosso curso, não se preocupe. Tudo aquilo que está, então, foi feito de modificações, eu já fiz aqui as modificações necessárias para vocês, tá bom? No caso, a lei fala sobre a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás. Eu quero agradecer muitíssimo a participação de todos vocês no nosso fórum oficial e também nas redes sociais. Eu estou em todas elas: Instagram, LinkedIn, Face. Basta você procurar @professor por extenso Eduardo Galante e você consegue falar comigo. Como por exemplo, tá? Quem falou comigo foi o Luiz Antônio. O Luiz Antônio é de Catalão. Um beijo a todos vocês de Catalão. E ele me perguntou: professor, o senhor acha que é importante estudar legislação ou não? Olha, deixa eu falar uma coisa para você, Luiz. Qualquer disciplina que esteja no seu edital, é importante que você estude, sob o risco de errar uma questão e ter que ficar fora. Então, é claro que você tem que ser proporcional no quantitativo de matéria que lá estará, tá? Mas, evidentemente, isso não diz que você não tem que estudar. Não, tem que ler, tem que estudar. Conheço recentemente uma história de um rapaz que fez um concurso para o estado de São Paulo, estudou comigo. Na prova de 100 pontos possíveis, ele fez 91 pontos. E na prova tinham duas questões só de lei orgânica do município de São Paulo. E ele tinha que acertar pelo menos uma, que tinha que ser pelo menos 50% de cada disciplina. E ele errou as duas e ficou fora. Acertou 91 questões de 100 e ficou fora do concurso. Se tivesse acertado mais uma de lei orgânica, ele teria ficado com 92 pontos e teria sido o primeiro lugar do concurso. É claro que essas histórias existem, todas elas, mas não será o nosso caso. A nossa história será de vitória, será de sucesso. Beleza? Vamos lá então? Simbora com o professor. Estamos aqui porque a missão é essa: é estudar a lei orgânica e com detalhes, não é estudar mais ou menos não. Bem, até agora nós já falamos bastante sobre conselho, né? Conselho Superior de Polícia Civil. Nós já falamos, inclusive, sobre alguns aspectos, algumas características do conselho, a forma como ele se reúne, quem é o seu presidente, quem são os seus membros, quais são as atividades do presidente, quais são as atividades dos membros. Olha, nós falamos o quórum mínimo para reunião, o quórum mínimo para deliberação, sobre o que necessariamente tem competência o Conselho Superior. Tudo isso eu acredito que já está na ponta da sua língua, na ponta do seu resumo. Chegou o momento no caso aqui, de apresentar a vocês algumas competências, não todas, de outros órgãos que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Goiás, tá bom? Então eu vou falar aqui porque se falássemos sobre todas as competências de todos estes órgãos na sua totalidade, certamente não teríamos condições de, e gastaríamos um tempo muito grande estudando este assunto. E no caso aqui, se estudarmos a ideia central, fica fácil identificarmos quais são as outras ideias. Então fique tranquilo quanto a isso, tá bom? Vamos falar agora da adjuntoria geral. O que faz a adjuntoria geral? Nos termos, então, da nossa norma, com base na estrutura organizacional da Polícia Civil de Goiás, caberá a adjuntoria geral. Primeiro, ela é uma unidade de assessoramento superior. Isso é importante. Eles vão tentar,
em algum momento na prova, dizer para você que é um órgão tático ou qualquer coisa nesse sentido. Não, é uma unidade de assessoramento superior. O que faz esta adjuntoria? Ela presta assistência geral, e isso em todos os níveis de planejamento, seja no estratégico, no tático ou no operacional. Então ela presta assistência geral. A gerência de administração e finanças. Nesse caso, mais um órgão importantíssimo. A gerência de administração, então, e finanças. Primeiro, é uma unidade de assessoramento superior da mesma forma. Qual é a sua principal atividade? Ela cuida da assistência administrativa e financeira, no âmbito também de todos os níveis de planejamento, no nível estratégico, tático e operacional. Portanto, cuida de quê? De assistência administrativa e financeira. E mais, eu tenho a assessoria técnico-policial. O que faz esta assessoria técnico-policial? Gente, a assessoria técnico-policial, ela também é uma unidade de assessoramento superior. Então, nós temos quantas unidades de assessoramento superior? 3. Nós temos a adjuntoria geral, nós temos a gerência de administração e finanças e temos também a assessoria técnico-policial. O que faz esta assessoria? Ela vai prestar assistência técnico-científica doutrinária e técnico-policial. Isso em todos os níveis de planejamento, estratégico, tático ou operacional. Então apareceu na sua prova assistência técnico-científica, doutrinária e técnico-policial, significa dizer que nós estaremos falando sobre assessoria técnico-policial. Temos o Departamento de Polícia Judiciária. Ouso a dizer que será o seu próximo órgão, onde você será lotado, tá? O Departamento de Polícia Judiciária. Aí ele já não é mais uma unidade de assessoramento. Ele é uma unidade de execução estratégica. O que faz esse departamento? É ele quem cuida da coordenação e o comando das ações de polícia judiciária e investigações. Portanto, o gatilho jurídico está aqui, ó. Apareceu na nossa prova coordenação e comando das ações de polícia judiciária e investigações. Saiba então que nós, nesse caso, estaremos falando objetivamente do Departamento de Polícia Judiciária. Temos as delegacias regionais de polícia. Ora, as delegacias regionais de polícia, primeiro, são unidades de execução tática. Muito cuidado na hora de identificar o tipo de unidade. Banca adora fazer isso, de cobrar o tipo de unidade. Seja como for, esteja atento a isso. As delegacias regionais são unidades de execução tática. Os departamentos não, são unidades de execução estratégica. Na hora da prova é mais fácil você fazer o seguinte, tá? A seguinte, vamos dizer, correlação. Bem, pensar estrategicamente deve ser algo feito por um órgão superior, então feito pelo departamento. E a execução, feito pelas delegacias, tá? Elas são subordinadas diretamente ao Departamento de Polícia. E quais são ali qual é a sua principal missão? Ela cuida da coordenação e do comando das unidades operativas territoriais. Então apareceu na nossa prova coordenação e comando das unidades operativas territoriais. Isso então diz respeito a quê? As delegacias regionais de polícia. Fiquem ligados nisso, tá? Tenho ainda a gerência de planejamento operacional. O que faz a gerência de planejamento operacional? Esta gerência de planejamento operacional, primeiro, ela é uma unidade de execução tática. Ela está subordinada também ao Departamento de Polícia Judiciária. Qual é a sua principal finalidade? Ela cuida da coordenação de planos e projetos
para as unidades operativas especializadas. Então aqui está o gatilho que você tem que levar para a sua prova. Apareceu na nossa prova lá, nossa, que risco ruim. Apareceu na nossa prova lá, coordenação de planos e projetos de ações policiais nas unidades operativas especializadas, eu só poderei estar falando sobre gerência de planejamento operacional. Quero falar agora sobre as unidades policiais. Estas unidades policiais também merecem destaque no nosso estudo, principalmente por merecerem também vamos dizer assim, uma menção especial dentro da nossa lei orgânica. Olha, as delegacias de polícia civil, tá? Distritais, municipais e especializadas municipais. Então aqui eu quero focar os nossos estudos agora nas delegacias de polícia. Ora, estas delegacias, primeiro, elas são subordinadas diretamente às delegacias regionais. Elas possuem competência específica, não quer dizer que seja a única, mas as delegacias de polícia vão realizar, principalmente, vão executar as atividades fim da no caso aí, da polícia judiciária e administrativa, levando em consideração o que está em vigor, tá? Então apareceu na nossa prova execução de atividades fim da polícia judiciária e administrativa. Ligue esta ideia principalmente a quem? Às delegacias de polícia. Se assim você o fizer, certamente você terá grande sucesso na sua prova. Olha, dando sequência em relação às unidades policiais. As delegacias de polícia especializadas. O que eu quero dar destaque aqui para você? Em relação às delegacias de polícias especializadas, gente, quais são as suas principais competências? Qual é o seu âmbito de atuação? Elas possuem competência no âmbito estadual. Então, a atuação da polícia, no caso ali das delegacias de polícia especializadas, o seu âmbito de atuação é todo o estado de Goiás. Estão diretamente subordinadas ao Departamento de Polícia Judiciária. Mas a informação que certamente poderá estar na nossa prova é justamente sobre isso. Fala sobre, então, o âmbito da competência das delegacias das polícias especializadas. O âmbito é o âmbito estadual. Cada delegacia de polícia, como que ela deverá estar mobiliada? Ou seja, qual deverá ser a estrutura mínima? Cada delegacia de polícia, gente, deverá ter um delegado de polícia ali, um delegado titular. Ele será designado pelo senhor delegado-geral de polícia civil. Cuidado, eu vi uma prova em que a banca colocou que essa designação era feita pelo senhor secretário de Segurança Pública. Não. Quem vai, no caso, tá? No caso aqui, quem vai designar o delegado titular de cada delegacia, no caso, é o delegado geral da Polícia Civil. Para ser, tá, esse delegado, nós devemos escolhê-lo entre os delegados de carreira, tá? Entre os delegados de carreira. Então eu não vou ter delegado titular aposentado. Para ser delegado titular, tem que ser delegado de carreira, tá bom? Isso, ou seja, da ativa. E quando tal delegado, por algum motivo, vamos colocar aqui que o delegado titular, gente, ele é um ser humano, ele vai tirar férias, ele pode adoecer, ele pode tirar licença. Nesse caso, quem irá substituí-lo? Bem, nos casos de licenças e de afastamentos temporários da autoridade titular, também tá nos casos ali das unidades não providas. O delegado, então, geral, ele vai designar ali um delegado de polícia para substituir o titular. Portanto, o delegado geral é quem designa ali alguém para substituir aquele titular, tá bom? E mais, é interessante porque se houver algum tipo de acumulação de caráter excepcional e indenizável,
Nesse caso, nós devemos levar em consideração que o delegado, então, vai receber um pouco a mais por isso, tá? Agora, o que mais me interessa é o seguinte, não pode, gente, um delegado, tá, responder, tá? Ele não pode, é vedado o acúmulo de mais de 2 comarcas ou delegacias de polícia. Mais de 2 são 3. Então, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo. Aqui está o município A. Aqui está o município B. O delegado do município B saiu de férias. O delegado, então, geral, pode falar o seguinte: delegado do município A, você ficará responsável pela delegacia do município A e pela delegacia do município B. Até 2 é possível que isso ocorra, mas mais de 2 não. Por isso que você tem que guardar esse finalzinho aqui, ó. É vedado o acúmulo de mais de 2 comarcas ou delegacias de polícia. Então, mais de 2 são 3, tá bom? E ainda, como eu disse a vocês, isso, né, quando houver o acúmulo de, no caso ali, de exercício, no caso de 2 delegacias, é claro que isso vai ser indenizável. Mas indenizável em que proporção? Quanto a mais ganhará um delegado por esta atividade? Olha, nas licenças e afastamentos temporários da autoridade titular, bem como nos casos das unidades não providas. Gente, o delegado de polícia, ele vai receber uma ajuda de custo correspondente a 10% do subsídio do delegado substituto, tá bom? Lembrando que no máximo até 20% ali sobre o mesmo valor. Por quê? No caso, ele pode acumular 2, 10% sobre cada uma, tá bom? Então é 10% sobre cada uma delas. Muito cuidado com isso na hora da sua prova. Além disso, quais são as principais atribuições do delegado titular? E eu não poderia deixar de falar isso nunca, porque certamente 99% de vocês que estão aqui comigo vão necessariamente trabalhar, né, em delegacias e lá vocês encontrarão um delegado titular. E é claro que é importante que você saiba quais são as atribuições, então, de um delegado titular. Não quer dizer que sejam as únicas, tá bom? Então, caberá ao delegado titular. É ele quem vai coordenar as atividades dos servidores policiais civis que estiverem lotados na sua delegacia. Então, para facilitar aqui, coordenar as atividades dos policiais civis lotados na delegacia de polícia. É ele que tem a competência de incentivar a iniciativa dos policiais civis para que possam, então, melhorar, aperfeiçoar e também, tá, tornar mais célere, mais rápido os trabalhos policiais. É ele quem deve comunicar imediatamente à gerência de correições e disciplinas da Polícia Civil as faltas disciplinares dos servidores policiais. É ele quem vai prezar pela boa e amistosa convivência dos servidores policiais. É ele quem vai promover reuniões internas para melhorar a condição, né, as condições do serviço, a qualidade do serviço, o atendimento público em geral. Caberá ainda a ele, tá, distribuir as atividades dentre as atribuições do seu cargo ali, evidentemente, no caso também, dentre as atribuições dos cargos dos policiais que compõem, então, a delegacia, levando em consideração, evidentemente, a carreira de cada um, escrivães, agentes, papiloscopistas, tá bom? É ele ainda quem vai enviar ao delegado regional de polícia mensalmente um relatório, tá, contendo todas as ocorrências registradas na unidade policial. Portanto, temos aí todas as atividades do delegado titular. Cada delegacia de polícia deverá ter um cartório e, respectivamente, um chefe de cartório, que, no caso, esta chefia vai recair sobre um escrivão, tá? Então, é o escrivão ali que será o responsável ali. E teremos também um chefe de investigação, no caso, um agente, tá bom? No caso, também são indicados pela autoridade policial. Então, cada delegacia de polícia, eu tenho, no mínimo, um delegado titular, um chefe de cartório e um chefe de investigação.
devem ser escolhidos, então, entre os escrivães e entre os agentes de polícia, tá bom? Não esqueçam disso. Ah, professor, vamos supor que não tem agentes ou escrivães da classe especial para ocupar os cargos de chefia. A escolha, então, normalmente ela é feita pelo critério de antiguidade, viu, gente? Então, normalmente, o escrivão ali, o chefe do cartório, é um escrivão com mais tempo ali de serviço, mais antigo. E a mesma coisa os agentes de polícia. Nas licenças e também nos afastamentos temporários ali dos chefes de investigação e do chefe de cartório. Quem irá substituí-los? Nesse caso, a autoridade policial é quem vai designar esse substituto, ok? Todo mundo tem um substituto. Então, para que a gente possa aguardar para a nossa prova, o mais importante, toda delegacia tem um delegado titular, tem um chefe de cartório e um chefe de investigação, ok? Bem, quais são as principais atribuições do chefe de cartório? Então, só repetindo, nunca é demais escrever isso aqui, o chefe de cartório necessariamente será um escrivão. Então, o chefe de cartório será um escrivão. Quais são as suas principais competências, as suas principais atribuições? Não quer dizer que são as únicas, mas caberá ao escrivão, ao chefe de cartório, é ele quem vai sugerir ao delegado as atividades que deverão ser distribuídas entre os escrivães. Então ele toma conta de todas as, no caso ali, de todas as atividades dos escrivães daquela delegacia. É ele quem vai manter sob seu controle toda a escrituração ali dos livros de pertencentes ao cartório da unidade policial. Tá? Inclusive, isso é feito mediante o controle e saída de documentos. É ele que vai ter, tá, em depósito exclusivo, os valores das fianças fixadas pela autoridade policial, bem como aqueles objetos, valores e coisas apreendidos ali no curso dos procedimentos policiais. A responsabilidade ainda do chefe do cartório alcança as anotações de controle de inquéritos, de procedimentos, processos e boletins. Ainda é ele quem vai, no caso, tá, que tem competência para proibir a entrada e permanência de pessoas estranhas no cartório da unidade policial. Tudo isso, então, é atribuição do chefe de cartório. Além disso, temos também o chefe de investigação. O chefe de investigação necessariamente será um agente de polícia. Então, o chefe de investigação será um agente de polícia. Bem, nesse caso específico, quais são as suas principais atribuições? Não quer dizer que sejam as únicas, mas as principais. É ele quem vai sugerir ao delegado ali, então, a distribuição ali dos seus respectivos trabalhos junto aos investigadores. É ele quem vai comandar o setor de investigação. É ele quem vai gerenciar o atendimento ao público e o registro de ocorrências criminais e operacionais. É ele quem vai organizar a ordem do cumprimento de mandatos e de ordens de serviços. É ele quem vai comunicar imediatamente por escrito ao delegado titular quaisquer irregularidades e ilegalidades que ele possa ter conhecimento. Podemos dizer que a atividade fim, então, aqui do chefe de investigação é cuidar desta parte de investigação nas unidades policiais, nas delegacias. Não poderia ser diferente e não será? Vamos encerrar esta nossa aula, mais uma vez, realizando uma questão muito próxima daquela que você encontrará no dia da sua prova. Vamos lá? Então, nos termos da Lei 16.901, que dispõe sobre os princípios, a organização, o funcionamento, as competências, as prerrogativas, as garantias e os deveres da Polícia Civil do Estado de Goiás, assinale a alternativa correta. O departamento, então, ele quer a correta, viu, gente? O departamento de Polícia Judiciária, unidade de atividade meio, tem por finalidade a coordenação e o comando das ações de polícia judiciária e investigações.
Ok, o Departamento de Polícia Judiciária não é uma unidade de atividade e meio, é uma unidade de execução estratégica. As delegacias regionais de polícia, unidades de execução tática, subordinadas diretamente à Secretaria de Justiça, têm dentro dos limites de suas circunscrições, por finalidade, a coordenação e o comando das unidades operativas territoriais. Mais uma vez, nós temos aqui interessante que é o seguinte, olha só o erro aqui. Então, diz que as delegacias regionais de polícia, unidade de execução tática, subordinadas diretamente à Secretaria de Justiça? Não, são subordinadas ao Departamento de Polícia Judiciária. Então, é subordinado ao Departamento de Polícia Judiciária. As delegacias de polícias especializadas com competência de âmbito estadual são unidades diretamente subordinadas ao Departamento de Polícia Judiciária. Corretíssimo! As polícias, as delegacias de polícia especializadas, de fato são. Cada delegacia de polícia terá um delegado titular, designado pelo delegado-geral de Polícia Civil, escolhido entre os servidores integrantes da carreira de delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás, de primeira classe, nos termos do regulamento. Gente, necessariamente, em nenhum momento a lei orgânica fala que deve ser um delegado de Polícia Civil de primeira classe. Não faz menção sobre classe. Nas licenças e afastamentos temporários de autoridade titular, bem como nos casos de unidades não providas, o delegado de polícia designado fará jus à percepção de ajuda de custo no valor de 20%. Bem, nós temos alguns erros aqui. Primeiro, não são 20%, são 10%. E no caso de acúmulo, o máximo será de 20%, porque são até 2 unidades, não pode mais do que isso. Logo, única alternativa que não apresentou qualquer erro, alternativa C. Parabéns a todos que acertaram. Com isso, alcançamos, graças a Deus, mais uma vez o nosso objetivo. Chegamos então aqui a um nível muito interessante de conhecimento da lei orgânica. Lembrando a vocês, não me canso de repetir, que um concurso para a Polícia Civil não é feito única e exclusivamente de conteúdo escrito. É conteúdo escrito, é conteúdo também, ali tem a parte física, a parte médica, e é claro que eu quero muito que você siga nessa direção. Tá bom? Um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus, ótimos estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Bem, pessoal, essa aí foi uma lei, então foi uma aula sobre a norma, a Lei 16.901 do Estado de Goiás, fala sobre a lei orgânica na lei orgânica da Polícia Civil. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês. Obrigado, gente.